Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar a criar gráficos dinâmicos como esse que está passando aqui atrás para impressionar o seu chefe e arrasar nas apresentações. Mas antes de começar a aula eu vou pedir para você deixar o seu like, seguir a gente aqui nas outras redes sociais, porque isso ajuda muito a gente a saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Também vou aproveitar para falar para vocês baixarem esse material que está aqui na descrição. E aproveita que você já vai estar na descrição, já deixa o seu like. Então, bora lá! Antes mesmo da gente começar a criar o gráfico, tem algumas coisas que são muito importantes. E a primeira dela é que a nossa informação que a gente quer colocar aqui nessas barras aqui, como por exemplo Estados Unidos, Itália e Espanha, elas têm que estar no formato de colunas. Então se elas estiverem como linhas, a gente não vai conseguir usar a biblioteca bar-chart-race. E você pode me perguntar, mas Lucas, poderia fazer isso com o matplotlib? Poderia fazer isso de outra forma? Poderia, mas é muito mais complicado. O bar-chart-race ele já descomplica muita coisa e a gente já usa ele diretamente. Então, a primeira coisa realmente é fazer esse tratamento na base. E eu realmente importei a minha base e eu coloquei a base exatamente da forma que vocês estão acostumados a ver. Que é, tem categoria aqui, e aí se eu coloco aqui, por exemplo, 50 valores, aí eu tenho tecnologia, alimentação, brinquedos, todos os valores estão em linha. Mas para a gente conseguir passar isso para o bar-chart-race, a gente precisa que esses valores estejam em colunas. E você me pergunta, mas Lucas, como você sabe disso? De onde você tirou isso? Exatamente da documentação que está aqui. E aí, vocês podem navegar na documentação e ver exatamente tudo que vocês precisam passar, como a informação precisa chegar. E olha aqui, ó, a informação precisa estar em colunas. Então, com isso, a gente já entende quais são os pré-requisitos para a gente usar o bar-chart-race. Mas não se preocupa. Ah, a minha base está da mesma forma que você tá vendo aqui. Não tem problema nenhum. Vocês podem usar exatamente o pivot table, que ele vai fazer o quê? Ele vai pivotar a tabela, que é exatamente esse conceito. Transformar alguma coluna que está em linha em colunas. Todos esses valores de linha vão virar valores de coluna. E aí, muito mais fácil do que explicar é mostrar aqui. Então, aqui o que a gente passou? A gente passou venda. Esse valor de venda vão ser esses valores que vão estar aqui dentro da tabela. Então, vão ser os valores que a gente vai manter. Data é o que vai continuar sendo linha. Então, isso aqui tudo vai manter como linha. E exatamente só tem data, então por isso a gente só tem data mantendo como linha. E a última informação que a gente passa, a última coluna que a gente passa, é o que a gente vai transformar aqui em colunas. Então, tudo que estava aqui em linha, a gente transforma aqui em colunas, pivotando essa tabela. Então, perfeito. Agora a gente já tem um problema resolvido. E observa que, ó, a gente manteve os valores. Tecnologia para janeiro estava 14 mil. Aqui continua 14 mil. Para fevereiro, 25 mil. Então, os valores vão se manter. Só que isso daqui, em vez de ser várias linhas, vai virar uma única coluna. Beleza, pessoal? Entendido essa questão do pivot table, agora a gente pode ir realmente para o bar-chart-race. Então, quando eu clico aqui, eu sei exatamente, a documentação já está aberta aqui, o que eu vou precisar usar. Então, eu posso copiar exatamente todo esse código aqui. E quando eu copio esse código e coloco aqui, eu vou executar e pronto. Ele está executando, né? Vou ter que esperar um pouquinho. E ele foi executado. Mas, Lucas, ele não gerou nada. Cadê o gráfico que era para gerar? Observa que aqui, ó, a gente colocou um file name. Então, ele exportou como um MP4. E se eu vou na mesma pasta que tá esse arquivo aqui, ó, essa aqui é a pasta, e eu clico aqui, observa que realmente esse arquivo MP4 é o arquivo com essas informações. Ah, Lucas, eu não queria que isso fosse enviado para o arquivo. Eu queria manter aqui o meu gráfico. Beleza, troca isso aqui por none. Então, agora o meu gráfico vai ficar aqui, vai passar a existir dentro do meu próprio Jupyter, que é muito mais interessante para a gente. E aí, a gente pode separar, por exemplo, isso aqui em o import da base e toda a questão da geração do gráfico. Aqui tem alguns warnings que podem acabar aparecendo, que é mais para lembrar algumas coisas que provavelmente a biblioteca não está atualizada. Eu não vou tratar esses warnings, eu vou pedir somente para ignorar, porque eu acredito que essa biblioteca vai ser atualizada daqui a pouco. Então, para resolver o problema dos warnings, eu só estou pedindo aqui para ele filtrar e ignorar os warnings que ele vai aparecer. Então aqui, basicamente, eu vou executar esses códigos, porque o que eu quero fazer mesmo é usar esse código aqui para a base que eu acabei de importar. Então, ó,
aqui eu vou trocar para nenhum, e ele vai aparecer aqui. E agora, depois que ele aparecer aqui, eu vou fazer os ajustes para minha base. Uma coisa importante é, se você não tem o Barchart Race instalado, provavelmente ele vai dar algum erro e basta fazer o pip install. Aí, de novo, você pode me perguntar, mas Lucas, como eu vou saber disso? Exatamente vindo aqui na documentação e procurando, o que eu tenho que fazer? Pip install Barchart Race. Perfeito, pessoal. Aí agora, eu separei exatamente a geração ali do DataFrame com a questão da geração do gráfico para pegar esse mesmo código e usar para minha base. A diferença, em vez de ser DataFrame, vai ser a base que a gente chamou de base. Aqui, por exemplo, em vez de ser total de morte, vai ser total de venda. E aqui o título que eu quiser para o meu gráfico. Por exemplo, venda por categoria. E aí, quando eu executar, observa que o meu gráfico já vai ser da minha base. Então ele está carregando, está processando e pronto. Olha, venda por categoria, doce, tecnologia. E qual foi a relação de cada um desses? Por exemplo, brinquedo começou lá embaixo, mas depois ele cresceu bem, foi evoluindo. E aqui eu tenho o total de venda, ou seja, está somando todas essas informações. Olha como foi muito simples a gente fazer o Barchart Race e como foi muito simples usar isso no nosso código. E aí, só para a gente fechar, eu sei que para algumas pessoas podem acabar dando um erro. E aí eu vou parar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo exatamente fazendo o erro acontecer no meu computador. Porque eu já tratei o erro, mas eu vou resolver o erro caso aconteça com vocês, para vocês também terem esse conteúdo na aula. Beleza? Então vou parar esse vídeo e volto daqui a pouquinho já com a resolução do erro. Então, pessoal, como eu falei para vocês, pode dar exatamente esse erro aqui. Então o que eu fiz? Eu acabei interrompendo, voltando o meu arquivo, e aí apareceu esse erro aqui. E como a gente resolve esse erro? Vou mostrar para vocês, só que antes eu queria mostrar a observação dos avisos que tá dando. Então aqui tá falando do aviso da fonte, aqui tá falando do user warning, e aí eu não vou entrar muito a fundo, porque eu acredito que a própria biblioteca vai se atualizando para resolver esses problemas. Mas são warnings, não são tão importantes assim. Eu só tirei isso daqui para não ficar poluindo o meu visual. Mas assim, só tirem na hora de apresentar no final. Cuidado se vocês escolherem tirar. Mas se estiver atrapalhando o seu visual, se for alguma coisa que pode dar problema na hora de apresentar para o seu chefe, não tem problema de tirar, desde que vocês sejam muito cientes disso. Mas isso aqui, a gente não conseguiu executar o código. E deu um erro falando que o FFmpeg não estava instalado. E como resolver? Ele mesmo te fala, você pode fazer um download clicando aqui, só que quando você clica vai dar não encontrado porque ele termina com um ponto. Só tirar o ponto, aí vocês escolhem o sistema operacional de vocês, o meu aqui no caso é o Windows. Eu vou escolher essa segunda opção aqui porque eu quero baixar o zip. Então posso vir aqui no zip, vou pegar esse arquivo e vou extrair ele. Então vou exibir tudo que eu retirei, vou mostrar na pasta, e aqui eu vou exatamente extrair o meu arquivo que estava dentro dessa pasta. Então, eu fiz o download, estou extraindo aqui, vou extrair aqui e vou colar dentro do meu disco local C. Eu posso renomear, por exemplo, para FFmpeg só para ficar menor. Depois de fazer isso, eu vou nas minhas variáveis de ambiente, vou adicionar aqui no meu path. E aí eu vou novo e vou colocar exatamente o caminho da minha pasta bin. Então aqui tem um caminho e eu vou adicionar esse caminho aqui e dar OK novamente e pronto. Teoricamente isso vai resolver o problema. Pode ser que você precise reiniciar aqui o seu prompt de comando, pedir para ele executar novamente. Vou fazer aqui bem rapidamente para ver se a gente consegue resolver o problema. Então vou salvar aqui. Vou tentar derrubar o kernel. Então dei um shutdown aqui e vou fechar. E vou fechar também o meu código e abrir ele novamente. Então, prompt de comando. Vou abrir o meu Jupyter. Quem quiser fazer pelo Anaconda, fica à vontade. Só estou fazendo aqui porque é mais rápido. Então vou vir no documentos, exatamente na pasta que está o Barchart Race. E aí eu vou tentar executar novamente esse mesmo código aqui que tinha dado erro. Quando eu fiz isso daqui, observa que ele deu os avisos. E agora ele gerou o gráfico. Então aquele problema que tinha acontecido não está acontecendo novamente e ele foi resolvido. Então se deu esse problema, faça isso. Essa solução de contorno vai funcionar. E é a própria solução de contorno que a biblioteca sugere que a gente faça.
Beleza, pessoal? Então era isso, é uma explicação bem rápida de uma biblioteca que é super potente e que ajuda muito a gente nos nossos visuais. Eu espero que isso tenha ajudado e que também tem várias outras aulas sobre Matplotlib, exibição de gráfico, criar histórias aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês melhorarem ainda mais a apresentação de vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado, espero vocês na próxima semana. Tchau!